Fala, meus correligionários, Renato Mani Moicano aqui. E ontem, Alex Índio Pereira Muçulmano fez um post na sua conta do Instagram. Ele, o Dana White, o cinturão e uma carinha de acordo com a semiótica aqui, a mensagem clara que ele tá passando é que ele não tá feliz com o UFC. E aí quando você vê a legenda, Alex Poatan Pereira, 13 minutos, parece que não vai rolar a Casa Branca. Esse post ontem pegou milhares, talvez até milhões de visualizações e centenas de milhares de curtidas. Com 10 minutos o post já estava estourado. Todo mundo quer ver o Alex Poatan Pereira na Casa Branca, mas me parece aqui, já vou falar logo a verdade. Antes da gente falar aqui, eu preciso do comentário, preciso da curtida. Você sabe como é que é, é o salário do youtuber. A curtida e o comentáriozinho, o engajamento. Se quiser se inscrever, se inscreve. Se não se quiser se inscrever... Ele disse com a voz... Mas já vou falar logo o que eu acho. A minha teoria é que o Careca White ofereceu uma luta que ele não quer na Casa Branca, beleza? Segundo o Dana White, o Poatan ainda tem lutas para fazer na categoria 93 quilos. Eu acho que isso é totalmente besteira. Eu acho que o Poatan só deve lutar por legado. A gente vai ver também nos próximos posts que ele falou de 2+1, mas é isso. O que me parece aqui é que o Poatan tá usando uma tática que ele já usou outras vezes, que é usar a alavanca, usar o poder de estrela que ele tem, usar os fãs para forçar o UFC a fazer alguma coisa que ele quer, tá? A gente sabe, é claro, Poatan quer lutar com o Jon Jones na Casa Branca ou ele quer lutar pelo cinturão dos pesos pesados. E tem grandes problemas aqui, meu brother. Tem dois grandes problemas. Um, que não dá para confiar na porra do Jon Jones. Dana White já falou isso diversas vezes, eu vou mostrar nesse próprio vídeo aqui também. E a segunda é, ele quer lutar pelo cinturão dos pesos pesados. Mas por que que não dá pra fazer? Porque há poucos meses a porra do Ciryl Gane deu uma dedada no olho do Tom Aspinall. Tom Aspinall já disse que não volta. Então qual que é o sentido de pegar o Ciryl Gane e fazer um cinturão interino com o Poatan? Nenhum. Mas eu acho que o Poatan aceitaria essa luta, mas o Dana White não quer fazer. Então eles têm que resolver o peso pesado, eles têm que resolver o Jon Jones, e enquanto isso eles querem manter o Poatan ativo, querem colocar o Poatan na Casa Branca contra um cara da categoria que eu acho que é o Carlos Zuberg. Porque onde tiver Poatan vai ter público. O UFC sabe disso. Só que não se trata mais de dinheiro pro Poatan. Poatan fez tudo esportivamente e na moral, se ele ganha o cinturão dos pesos pesados ou se ele bate no Jon Jones, acabou. É o maior de todos os tempos. Só que me parece que o UFC tá empacando isso aí. Ele também não pode ter um atleta com tanto poder. A gente viu o último atleta que teve tanto poder assim, foi o McGregor e o Jon Jones. E os caras estão sendo um pé no saco do UFC. Por isso eu acho que o UFC quer que ele lute com o Carlos Zuberg. A gente vai entrar em mais detalhes no vídeo, mas para reforçar minha tese, eu digo o seguinte: o Poatan tá usando a audiência dele e tá usando o tamanho dele para forçar o UFC a botar ele na Casa Branca contra o Jon Jones ou contra um peso pesado, e a gente vai começar por isso aqui. Ah, Moicano, de onde você tirou isso? De onde é que você viu isso? Por que você tá acusando, falando que o Poatan tá querendo manipular a audiência do UFC? Eu não tô dizendo que ele tá manipulando, eu tô dizendo que ele tá usando a favor dele, como já foi feito. Pra quem não se lembra, a gente tem um episódio do Índio Hacker de Araraquara, um episódio que ficou muito conhecido aí, em que o Poatan tuitou ele ou alguém do time dele, ou mesmo um hacker. Aqui não vou entrar em detalhes, que eu não quero entrar em processo. Eu tenho muito pouco dinheiro e tá todo guardado em Bitcoin. Então só tem duas formas de você fazer isso, meu brother. É furadeira no joelho. Tô brincando, brother. Sem processo, e vamos ler o Twitter dele. Eu sempre respondi os chamados do UFC, mas eles querem jogar comigo. A gente pode fazer isso. Eu nunca falei mal do UFC, mas pelo que eu ouvi agora, eu tô muito chateado. Eu tenho pensamentos de não lutar mais. E depois do que eu ouvi, talvez eu não volte. Meu brother, ele mandou isso aí também gerou maior repercussão. Todo mundo, pô, tá brigando, queda de braço com o UFC. 15 minutos, o Índio Velho Pereira safado mandou esse vídeo aqui. E você me dá uma olhada, meu brother. Me parece um dos vídeos mais engraçados que eu já vi o Poatan, tá? Olha lá, vamos botar aqui no 0 segundo, olha a carinha dele aqui, ó. Ele já manda um... Ó, tu já sabe, quando o cara começa a fazer um vídeo assim, ele tá errado, meu brother. Olha o que ele fala. Bom, pessoal, pô, recebi aqui um monte de mensagem aqui da galera falando aqui que viu mensagem no meu Twitter. E, pô, eu nem sabia que tinha sido hackeado, porque faz tempo que eu não posto nada, vocês veem aí. Mas foi hackeado e eu vou estar resolvendo aqui e, pô... Vou estar resolvendo. O que tá acontecendo aí, tem uma... É muito bom, vou estar resolvendo aqui, é muito bom, velho. Relação muito boa com a UFC sempre e, pô, as pessoas gostam de, sei lá, de ver o mal. Então é isso. É muito bom, meu brother. Talvez eu faça até uma camisa pro Moicano TV, as pessoas gostam de fazer o mal.
Muito bom. Ele soltou esse vídeo, então, dizendo que não foi ele que tinha falado isso aqui no UFC. Depois teve até um programa no Ariel Helwani que ficou subentendido ali que ele que tinha escrito a parada, depois não gostou, resolveu apagar. O UFC tava tentando colocar uma luta e, tipo, eu fiquei assim, pô, como assim? Me prometeram e tal, mas eu fiz errado em twittar, né, em colocar o que eu quisesse ali no Twitter. Mas o que eu tô te falando é o seguinte, tá rolando a mesma coisa, você vê o mesmo modus operandi. E o que o Poatan ganhou quando fez isso aqui? Se você não lembra também, vou refrescar sua memória aqui, o UFC estava forçando o Alex Pereira a pegar uma luta com um cara de coruja numa data que o Poatan não estava preparado, beleza? Então o que eles fizeram? Tentaram fazer uma alavanca com o UFC, uma alavanca com o Poatan, fazer com que o Poatan aceitasse qualquer luta. O Poatan jogou esse tweet aí e no final das contas estava marcado Ankalaev versus Jiri Prochazka pelo cinturão. Depois disso, não sei se foi isso ou algum motivo, qual foi a circunstância, mas tiraram o Jiri Prochazka e colocaram o Poatan para lutar contra o cara de coruja e o resto é história. Então o que eu tenho para falar? Com esse tweet, com esse vídeo, ele conseguiu mudar, mudou o esporte, mudou o jogo, reconquistou um cinturão com 37, 38 anos e é o Alex Pereira, filho, não tem essa. Eu sou fã do cara, beleza? Mas vamos continuar. Então, na minha visão, ele tá usando essa mesma estratégia aqui, beleza? Lembrando, alguns meses atrás, ele tinha feito um post, 2 mais 1 igual a 3, e chama. E muito se especulou que ele queria aqui. Isso aqui era claro. 2 cinturões que ele teve, meio pesado e médio, e ele quer mais um peso pesado. Mas me parece que ele já entendeu que isso aí não vai rolar, tá ligado? Isso aqui, na época, era isso era claro, ele queria lutar pelo peso pesado. Mas eu te pergunto, o porquê que ele não lutaria pelo peso pesado? O cara já conquistou tudo. Não faz sentido uma luta contra o Carlos Ulberg. De novo, esse post aqui só reforça o que eu tava te falando. Então, ele quer lutar pelo título dos pesos pesados, ele quer lutar por John Jones, os caras forçaram ele a lutar com o Carlos Ulberg na Casa Branca e ele falou, foda-se, não. Foda-se, por isso aí eu não luto. E ele tem alavanca, tá ligado? Ele tem alavanca e a gente vai falar disso ali um pouco mais pra frente. Fica claro pra mim que a luta a ser feita é ele pelo cinturão do peso pesado ou contra o John Jones. E aí a gente vai para o post aqui do MMA Meloto, isso aqui já no começo do ano. Poatan quer lutar na Casa Branca em junho contra John Jones. Dana acha que não faz sentido, pois o Poatan ainda tem desafios nos meios pesados. Me diga qual que é o desafio do Poatan no meio pesado? Quem? Carlos Ulberg? Na moral, se colocasse para lutar em fevereiro e em março, o Poatan batia no Carlos Ulberg. Carlos Ulberg é um strike. Como é que ele vai vencer o Poatan? Aí você pode falar, mas você lembra do Khalil Rountree? O Khalil Rountree quase venceu. Quase venceu não, ele lutou bem, mas ele não quase venceu. A luta são 5 rounds e é isso que ia acontecer de novo. Só que você tem que lembrar que luta é luta e ele pode perder. Então pra mim não faz sentido ele voltar pra lutar com um cara insignificante, um cara irrelevante. E como o Dana White quer proteger a categoria dos pesos pesados e quer proteger o John Jones, mas ao mesmo tempo ele quer chamar gente, porque o card do UFC da Casa Branca tem que ser o maior possível, tem que ter Poatan, velho. Mas imagina só, um UFC da Casa Branca sem o Poatan, um UFC na Casa Branca sem o Topuria. A gente fez o vídeo ontem. Topuria pode ficar muito mais de um ano. Você acha que um divórcio pode acabar assim em 6 meses, velho? Nem à toa que o cara liberou o título dele. Então, você não ter o Poatan, você não ter o Topuria, quem você vai ter na Casa Branca? O Makhachev? O Chimaev? Meu brother, é o Trump. Você acha que ele quer deixar árabes lá, mano? Tem uma coisa que é até polêmica, mas é uma coisa que faz muito sentido, velho. Se você não sabe, o Chimaev, ele é amigo pessoal do ditador da Chechênia, um cara chamado Kadyrov. Será que faz sentido pro Dana White colocar o Chimaev com laços com o ditador da Chechênia pra lutar na Casa Branca? Vai ser no aniversário do Trump, supostamente era pra ser 4 de julho, no dia da independência americana. Na Revolução Americana contra os britânicos, você vai ter um cara que é um ditador num país, um cara que é amigo pessoal do cara. Então eu não sei se o Chimaev vai estar na Casa Branca. Ele mesmo chegou a falar sobre isso. Então Chimaev, Makhachev, eles são grandes, são, mas nenhum é maior que o Topuria e nenhum é maior do que o Poatan. Talvez o Chimaev, mas tem esse grande problema. Agora o Makhachev, tudo bem, ganhou de 2 categorias, acabou de ganhar do GDM. Se colocarem ele na Casa Branca, vai ser contra o Cigarlos Prates. Porém, eu não sei se isso vai acontecer, beleza? Então, a minha opção é o seguinte, sem Poatan, sem Topuria, sem Chimaev, quem que vão colocar? E eu me lembrei de um nome, velho. Quem é o cara mais famoso do MMA? Quem é o cara que pode ser maior do que até mesmo o John Jones, Poatan, Topuria juntos? Me fala aí, antes de eu te mostrar. Me fala nos comentários aí agora.
Escreve nos comentários de quem que eu tô falando sem ver. Depois você vê se eu acertei. Mas só tem um nome, filho. Só tem um nome. E por acaso, eu tava pensando nisso, quem seria o maior cara pra lutar na Casa Branca? Eu pensei, obviamente, Conor McGregor. Só que eu pensei, esse filho da puta não tá treinando, esse filho da puta agora tava supostamente tratando a sua suposta adicção em produtos ilícitos, filho. No famoso pozinho colombiano, no famoso prensadinho, no famoso escamoso, dentre outros nomes aí que me deixe saber nos comentários quais são. Mas aí, meu brother, entrei na página do Conor McGregor e dia 14 de dezembro ele tava treinando, ó. Ele acabou de repostar. Ó quem tá treinando, irmão. Conor McGregor tá treinando. Beleza, ele tá treinando com uns cachaceiros, uns mecânicos, uns pipoqueiros. Mas ele tá treinando, velho. E você tem que lembrar disso. Se ele for lutar, com quem que ele vai lutar? Com o Michael Chandler, velho. Que tá no porra do ranking há mais de 18 anos. O cara tá 18 anos no ranking. O cara tá 7 derrotas seguidas no ranking somente pra lutar com um McGregor. E me diga uma coisa, se o McGregor não voltar a lutar na Casa Branca, quando ele volta? O cara tá treinando, tem tempo, tem quase 6 meses de preparação, e ele treinando do jeito que ele tá treinando agora, você acha que você não vai ver o Conor McGregor na Casa Branca? Isso é uma possibilidade muito real da gente ver o Conor McGregor na Casa Branca. Até por isso que eu acho que eles estão segurando o Poatan, beleza? Então essa é toda a minha teoria. Eu acho que o Poatan tá forçando a mão porque ele quer lutar na Casa Branca. Então, se você for olhar nos comentários, tá todo mundo falando, não, o Poatan tem que lutar, o Poatan tem que lutar. Só que dessa vez não teve o videozinho pedindo desculpa, tá ligado? E acho que não vai ter o peso pesado. Então, como é que vão fazer com o Alex Poatan? Não sei. Última coisa que eu queria falar do Poatan é o seguinte, tá aí. O Jake Paul se pronunciou, o time dele, Poatan, já aceitou. A única coisa que impede o contrato com o UFC. Se ele sair do contrato, seria uma enorme luta no futuro. Sei que ele quer fazer isso acontecer. Quanto você acha que ele vai ganhar pra lutar com o Jake Paul no boxe? Jake Paul tá lutando com o Anthony Joshua esse final de semana. Quanto você acha que o Poatan não vai ganhar numa luta de boxe contra o Anthony Joshua, contra o Jake Paul, contra o Usyk? Ele pode lutar de peso pesado com qualquer um. Então, tem que ser por legado. Eu não vejo o Alex Poatan lutando contra o Usyk. É isso que eu tô te falando. A situação está totalmente aberta e acredito que o Poatan vai usar essa alavanca dele para conseguir a luta que ele quer. Ou cinturão do peso pesado, ou o John Jones, ou ele não luta. Beleza? Me deixe saber o que vocês acharam aí. Tenho 2 recadinhos finais aí pra você. Final do vídeo, a live tá salva do Anthony Joshua. Se a gente chegar a 2.000 curtidas, eu vou abrir a live. Se não, não, tá? Antes do horário da live. A outra coisa é o seguinte, tô concorrendo a influenciador de Brasília aí, se você puder me dar o voto também. Se não puder, que se foda. Tá no link da descrição e no comentário fixado. Muito obrigado, tamo junto. Renato Mani Moicano aqui e fui.